Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o famoso contrato de gaveta. O contrato de gaveta nada mais é que um contrato de compra e venda informal que não foi registrado. Mas muita gente acredita que, tendo um contrato de gaveta firmado com o proprietário do imóvel, aquilo já garante uma propriedade, já garante que aquele imóvel é dela, e não é bem assim. Na verdade, o contrato de gaveta traz riscos imensos, tanto para o vendedor como para o comprador. Quando há apenas o contrato de gaveta, não há uma transferência de propriedade. Então, o imóvel continua sendo do vendedor e não do comprador, mesmo após este contrato ser formalizado. Diante disso, as partes são submetidas a riscos imensos, como por exemplo em relação ao vendedor. O vendedor que realiza um contrato de gaveta e não há o registro público, não há regularização com a devida transferência de propriedade, continua responsável por eventuais taxas, impostos ou dívidas que venham recair sobre o imóvel mesmo depois do contrato de compra e venda de gaveta. Então, por exemplo, se recai sobre o imóvel uma dívida de IPTU, mesmo que haja dentro do contrato de gaveta uma disposição obrigando o comprador a partir daquela data a se responsabilizar pelo pagamento, o responsável legítimo ainda é o vendedor. Então, o município, que é o credor, conseguirá cobrar diretamente do vendedor e este será o responsável, respondendo inclusive com seus bens. Claro que ele poderá ingressar com uma ação judicial pedindo reembolso desses valores ao comprador, mas é algo que poderia ser evitado caso houvesse a regularização deste imóvel, desta compra e venda. Em relação ao comprador, também há muitos riscos. Primeiro, que o imóvel não é dele. Então, ele inclusive pode perder o imóvel por alguma dívida do vendedor, mesmo depois do contrato de compra e venda. Vamos supor que o vendedor tenha uma dívida que seja executada judicialmente e, mesmo assim, ele não realize o pagamento. Dessa forma, foi determinada a penhora dos bens do devedor para o pagamento dessa dívida. E nessa pesquisa foi encontrado este imóvel que foi vendido através de um contrato de gaveta. Este imóvel pode sim ser penhorado, porque ele está em nome do vendedor. Da mesma forma, o comprador pode entrar com uma ação pedindo ressarcimento de valores ao vendedor, mas ele perde o imóvel. O proprietário do imóvel, que ainda é o vendedor, já que não teve essa transferência de propriedade, pode inclusive vender o imóvel vendido a um terceiro, realizar uma segunda venda. Como eu disse, o contrato firmado entre o vendedor e o primeiro comprador cria direitos e deveres entre eles, mas os seus termos não podem ser impostos a um terceiro. Então, considerando que o vendedor fez a primeira venda através de um contrato de gaveta ao primeiro comprador, mas depois realizou uma segunda venda e este segundo comprador regularize seu imóvel, faça através de registro público em cartório de imóveis, o segundo comprador de fato adquire a propriedade, uma propriedade que pode ser imposta a terceiros. Neste caso, o primeiro comprador também poderá ingressar com uma ação contra o vendedor pedindo ressarcimento de valores, mas o imóvel ele perde. Além dessa insegurança, a compra e venda através de um contrato de gaveta pode gerar obstáculos para que o comprador utilize o seu imóvel, como por exemplo, garantia de uma negociação ou até um financiamento. O Código Civil estabelece que para os imóveis com valor acima de 30 salários mínimos é necessária a escritura pública, o registro público, para que haja a transferência de propriedade. Então, um simples contrato de gaveta não transfere a propriedade. Cria direitos e deveres entre as partes, mas que não podem ser impostos a terceiros ou confundidos com uma real transferência de propriedade. O imóvel regular traz segurança jurídica para as partes, uma liberdade para o comprador utilizar o seu imóvel como garantia, para o que ele quiser, como real proprietário do imóvel, e também uma proteção ao vendedor, de que dali para frente ele se desvincula totalmente deste imóvel vendido, não tendo que se preocupar por eventuais dívidas que venham recair sobre ele. Além disso, outra vantagem de vincular é a valorização no mercado imobiliário.